Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão vendo isso. Eu sou a Marina, apresentei o PET 2 de vocês, a resolução, e eu tô aqui com a aula da primeira lei de Mendel. A gente está seguindo esse livro, né, o livro de vocês. Então, essa aula é com base no capítulo da primeira lei de Mendel, que aborda algumas outras coisas relacionadas, e as imagens são retiradas do livro, aquelas que não são, estão com a referência logo abaixo. Então, primeira lei de Mendel, quem que foi o Mendel? Deixa eu só dar um oi também, só avisar Ai, que eu estou aqui desculpa, na Ana. sala, né? Gente, eu vou participar da aula com a Marina, tá? Mas eu estou aqui só de observação também, viu? Os meus apontamentos vão ser bem pontuais. Desculpa, Marina. Ai, meu Deus, gente. Continuar então. Muito diferente isso. Mas então quem que foi o Mendel, né? O Mendel, a gente sempre ouve que ele era um monge austríaco e a gente ouve muito dele por conta da genética. Mas o que a gente muitas vezes não sabe é que ele trabalhava com a botânica, ele estudou filosofia, ele fazia parte da sociedade de meteorologia lá da região dele. E a gente ouve muito falar da contribuição dele com as ervilhas, mas ele já estudou outros objetos de estudo, como as abelhas, por exemplo, apesar dele ter ficado realmente conhecido por conta das ervilhas. Mas o que que ele estudou com essas ervilhas? Ele investigou como que acontecia a herança de características. Então, sobre hereditariedade. E a partir dele ser. A partir não, né? Apesar dele ser muito famoso, ele não foi o primeiro que começou a se perguntar sobre isso, tentar explicar como isso acontecia. Antes dele já tinham surgido algumas outras ideias, algumas hipóteses sobre como acontecia a hereditariedade, a herdabilidade das características. Uma delas é a da epigênese, que falava que o embrião se desenvolve a partir de uma matéria indiferenciada. Uma outra é a teoria da pré-formação, em que um dos gametas ele abrigaria uma miniatura de gente. É muito comum que seja representado com um espermatozoide, mas tinham aquelas pessoas que acreditavam que era o óvulo que tinha a mini pessoinha lá dentro e que à medida do desenvolvimento ele ia crescendo, mas que ele já estava inteiro lá dentro daquele gameta, né? E uma terceira, a última que eu trouxe, a teoria da pangênese, foi elaborada por ninguém mais, ninguém menos do que Darwin, da teoria, né, da seleção natural. E ela dizia que os elementos sexuais tinham partes do nosso corpo inteiro. Então, aquilo que os pais passavam para os filhos continham pedacinhos da nossa cabeça, dos nossos braços, e que isso que levaria à formação da cabeça, dos braços, das pernas, de todo o corpo dos filhos. E essas partículas seriam as gêmeas. Existiam pessoas que acreditavam que eram por meio dos fluidos, de outras formas, mas eu trouxe essas três aqui para a gente saber como era o contexto em que o Mendel começou a pensar aquilo que ele começou. E quando que foi isso? Fez os experimentos dele lá em 1858, 1866, e tem muita gente que acredita que o Mendel ele gostava muito dessa parte desde pequeno. Então, que ele foi ser monge exatamente para conseguir estudar, que o estudo era muito caro, ele foi para lá para conseguir fazer essas pesquisas dele, desenvolver essas ideias que ele tinha lá dentro da cabeça dele. E aí, então, durante esses anos, ele desenvolveu as suas ideias, principalmente com as ervilhas, lá no monastério que ele estava. Ele desenvolveu outras pesquisas também, mas as mais famosas, como eu falei, são essas. E por que a ervilha deu tão certo? Por que ela era tão importante? As ervilhas, né, da espécie Pisum sativum, elas produzem muita semente. Isso é muito importante, foi um diferencial da pesquisa do Mendel, porque ele dá um N amostral, se a gente falar de estatística, né, muito grande. Então, se a gente tem muitas sementes, a gente vai ter uma prole, né, muitos descendentes, e a gente vai ter muito número para analisar. Quanto maior esse N amostral que a gente chama, menor a chance de erro. Então, se a gente analisa muito, a gente consegue ter uma certeza um pouquinho maior do que aquilo, se aquilo é verdade ou não. Além disso, o ciclo, né, entre as gerações da ervilha, elas podiam ser observadas por ele. Porque se ele fosse ver a reprodução entre as pessoas, por exemplo, ele não conseguiria ver várias gerações porque ele mesmo já teria morrido. Então, esse tipo de característica também é muito importante. Além disso, tem as flores hermafroditas,
que uma mesma flor tem as estruturas reprodutivas tanto feminina quanto masculina, mas isso não basta. Ele precisava que fosse capaz de autofecundação. Então, que o mesmo indivíduo, né, a fecundação ocorra entre gametas masculino e feminino do mesmo indivíduo. Mas a gente vai ver que só isso não era suficiente para o que o Mendel queria descobrir. Ele precisava que isso fosse possível, mas que além de fecundação com gametas do mesmo indivíduo, ele precisava que fosse possível realizar a fecundação cruzada entre indivíduos diferentes. E as características que ele olhou, a gente fala muito de cor da semente, da rugosidade das sementes, mas ele olhou várias, mas todas elas eram simples e contrastantes. Ou é amarelo ou é verde, ou é rugoso ou é liso, ou a flor é branca ou ela é rosa. Então são características que a gente consegue distinguir elas, não tem um espectro, elas são bem contrastantes. Tudo bem. Então aqui tem algumas das características, né, que o Mendel olhou, mas ele não olhou no indivíduo. Como é que ele queria ver a questão da herdabilidade, não adianta olhar no indivíduo, ele precisa ver ao longo das gerações. Então, ele realmente fez essa análise pela transmissão dessas características, mas aquele pulo do gato assim que o Mendel deu, que era bem diferente do que os outros cientistas da época faziam, ele analisou a transmissão de cada característica à parte. Ele não analisou, por exemplo, a semente, se ela era verde e rugosa ou verde e lisa. Ele viu se era verde ou amarela. Ele olhou a cor. Depois ele olhou a forma. Então, esse método dele garantiu que ele tivesse um êxito no que ele fez. Tudo bem, então vamos voltar ao que o Mendel falou aqui com a mesma imagem, mas para a gente pensar o que ele falava. Ele acreditava que todas essas características elas eram determinadas por fatores que aqueles indivíduos tinham. Então, fatores ou elementos também pode ser traduzido dessa forma. Então, existia um fator que determinava a cor amarela, um fator que determinava a cor verde. E então, ele queria ver como que esses fatores interferiam e variavam nas características ao longo das gerações. E como foi que ele fez isso? Ele fez um experimento em que ele cruzou dois indivíduos puros, um verde e um amarelo. O que era esse indivíduo puro? Ele fez a autofecundação desses indivíduos por várias gerações e eles só produziam sementes de uma única cor. Pensando que aqui a gente está falando da cor da semente, né? Se ele estivesse analisando a cor da flor, a característica pura seria a cor da flor. Mas então, começou a analisar esses indivíduos e depois de um número próximo a 6 de gerações que ele tinha ali passado, ele falou que esses indivíduos eram puros, então ele fez a fecundação cruzada. Indivíduo amarelo com indivíduo verde. A prole, né, os descendentes desse cruzamento, todos eles foram amarelos, que a gente chama de F1. Toda a F1, então, era amarela e ele começou a se perguntar, mas aqueles fatores verdes, eles existiam nos pais, numa parte dos pais, na verdade, né, na metade. Para onde que eles foram? Eles foram destruídos? Eles ainda estão ali? O que aconteceu com eles? E para descobrir isso, fez-se a autofecundação de F1. Deixa eu pegar aqui o apontador, que eu acho que vai ficar mais fácil se destravar. Mas ele fez a autofecundação de F1. E é por isso, então, que era tão importante, igual eu falei lá antes, essas características da ervilha, de ter autofecundação, mas de também ter a possibilidade, né, da fecundação cruzada. E aí, então, depois da autofecundação da F1, tivemos a F2. E na F2 voltou a aparecer ervilhas com semente verde. Mas numa proporção, não era metade, foi numa proporção bem próxima de 3 amarelas para uma verde. E depois de tudo isso que ele analisou, então ele percebeu que o fator que determinava o verde não sumiu aqui. A gente só não estava observando a característica, mas ele estava aqui. Isso foi muito importante para a formulação das conclusões, né?
O que o Mendel conseguiu tirar desse experimento todo. E um outro conceito muito importante aqui nessa parte é que, por exemplo, como aqui a gente sabe, né, que tem o fator verde, apesar da gente ver a característica amarela, ele chamou essa característica amarela, a característica da F1 desse cruzamento aqui entre a parental pura, de característica dominante. Então, a característica amarela seria a dominante e a verde a recessiva. Então, vamos ver o que o Mendel conseguiu tirar disso. Eu vou falar aqui primeiro todas as conclusões dele assim, e depois a gente vai esmiuçar uma por uma. Então, cada organismo possui um par de fatores que determinam uma característica. Cada fator é proveniente de um dos progenitores. Então, quer dizer que como o indivíduo ele tem dois, veio um do materno e outro do paterno. Que quando o indivíduo ele tem fatores diferentes, por exemplo, um fator para semente verde e um fator para amarela, pode ser que se manifeste apenas um deles. No caso, o amarelo, né, na cor das sementes da ervilha. E que durante a formação dos gametas, então, né, as células da reprodução, o par de fatores de uma característica se separa. Assim, cada gameta ele contém apenas um fator de cada par. E essa última característica, essa última conclusão aqui do Mendel é o que a gente chama de primeira lei de Mendel, que é a lei do monohibridismo, a lei da separação dos fatores. Então, isso aqui junta o que a gente chama de primeira lei de Mendel. Hoje a gente sabe que ela tem restrições, não se aplica a todas as características, nem a todas as heranças. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas elucida muita coisa do que se tentava entender na época, e é importante para a gente entender muita coisa que a gente faz hoje. Mas, igual eu estava falando, hoje a gente tem conhecimentos um pouco a mais. Naquela época, ele falava de fatores, não se conhecia o DNA, por exemplo, não sabia que ele era um material genético. Então, como que Mendel ia falar das coisas que a gente sabe hoje? Então, a gente consegue analisar as proposições que ele fez, as conclusões que ele tirou, hoje em dia, usando termos mais atuais, fazendo umas correções que sejam necessárias, a gente consegue fazer isso. Então, aquela primeira, por exemplo, de cada organismo possui um par de fatores que determinam uma característica, é muito legal a gente prestar atenção aqui no par de fatores. O que seria esse par, né? Esse par, ele diz respeito ao organismo diploide, que é a maioria dos organismos que a gente tem, que vão ter, então, os cromossomos homólogos dentro de uma célula. E o que seriam esses fatores? Esses fatores seriam os alelos de um determinado gene, daquela característica. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver os cromossomos homólogos, cada um com o alelo, né, para o gene, aqui no caso da cor da semente, por exemplo, que era o que o Mendel chamava dos fatores. Ele não sabia dessa estrutura, não sabia disso. Mas hoje a gente consegue extrapolar aquilo que ele falou para essa parte mais da genética molecular, né? Sabe como que está acontecendo ali dentro da célula. Aqui um outro par de cromossomos homólogos com genes diferentes para a cor da semente, por exemplo. Uma outra conclusão que o Mendel chegou foi que o indivíduo com fatores diferentes pode ter a manifestação de uma única característica. E a gente fala de fatores diferentes, hoje a gente chama isso, né, do heterozigoto. E os fatores iguais, alelos iguais, seria o homozigoto, que foi aquilo que o Mendel chamou de puro. Então aqui a gente consegue ver. Os homozigotos seriam os puros, né? E os heterozigotos, com alelos diferentes, seriam os heterozigotos. Agora, eu juntei duas das conclusões do Mendel, a segunda e a última que estavam naquela lista, porque elas têm muita coisa em comum. Uma fala que cada progenitor vai contribuir com um fator da característica. E essa aqui, né, a primeira lei de Mendel, fala que esses fatores de cada característica se separam para formar o gameta. Então, elas são complementares, elas falam meio que a mesma coisa para a gente. E como que acontece, né, essa formação desses gametas? É por meio da meiose. Então, aqui um esquema
com uma célula, que na verdade aqui só está mostrando, né, um par de cromossomos, não está mostrando os outros da célula, com a característica aqui, ó, da cor, por exemplo. Vzão, Vzinho, esse indivíduo, ele é heterozigoto. E aí, na meiose 1, vai acontecer a separação dos homólogos. Então, por exemplo, a separação dos fatores diferentes, ela acontece aqui, né? Que os cromossomos foram duplicados. Aqui está acontecendo realmente essa separação dos fatores diferentes, né? Derivados do pai e da mãe. Na meiose 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, aqui vão separar aquela parte que estava duplicada. E no final a gente vai ter células com metade de um alelo, né, um fator, e a outra metade com o outro alelo, o outro fator. E isso a gente consegue ver toda o experimento do Mendel com essa parte da genética mais específica aqui. A geração parental, então, pura, homozigota dominante, homozigota recessiva, dando origem cada um a um único tipo de gameta, já que são homozigotos. A geração F1 heterozigota, apresentando a característica dominante amarela. E na hora da autofecundação, então, como ela produz cada uma 2 tipos de gameta, na combinação a gente tem isso aqui. E o Mendel achou essa proporção de 3:1, que é a proporção fenotípica do fenótipo. Enquanto se a gente analisar o genótipo, aqui, os alelos, né, que estão ali, que ele chamou dos fatores, a gente encontra a proporção de um homozigoto dominante para 2 heterozigotos, para um homozigoto recessivo. Mas como que a gente sabe desses amarelos que aparecem aqui, né, qual que é o homozigoto dominante e qual que é heterozigoto? Porque todos eles têm a característica dominante, mas a gente não sabe olhando qual que é qual. Né? O genótipo deles é diferente, mas o fenótipo aqui acaba sendo igual. Então, para descobrir isso, se indivíduos com a característica dominante são homozigotos dominantes ou heterozigotos, a gente faz o cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? A gente faz o cruzamento desse indivíduo que a gente quer descobrir o genótipo dele com um que a gente já conhece, que é o homozigoto recessivo. O homozigoto recessivo, ele sempre vai ser, por exemplo, nesse caso, rugoso. Enquanto a característica lisa pode ser Rzão, Rzinho ou Rzão, Rzão. E a gente observa a prole, né? Os descendentes. Se a gente tiver só descendentes lisos, quer dizer que sempre vai ter um alelo dominante aqui se combinando com o alelo recessivo dos gametas desse indivíduo. Mas se aparecer um filho, né, um descendente rugoso, isso quer dizer que tinha que ter um outro Rzinho do outro pai. Então a gente tem essa imagem aqui. Pode falar. Por que você está usando a letra R para representar esse sim. Então, é convencionado, né? Porque, por exemplo, a gente tem rugoso ou liso. Eu vou colocar que o rugoso vai ser R, que o liso vai ser L. Como que a gente vai fazer isso? Ia ficar muito solto se a gente não tivesse um combinado, né? Uma convenção. Então, esse combinado é que a gente usa sempre a letra do recessivo. A gente sempre vai usar a letra da característica recessiva, né? Para determinar, para falar daquele gene, daquela característica. E aí o maiúsculo para o dominante e o minúsculo para o recessivo. Isso, então esse R, na verdade, não é de recessivo, é R de rugoso, não é isso? E aí o indivíduo que é recessivo, ele vai ter Rzinho, que é exatamente por isso que ele é recessivo. Ao passo que o indivíduo que é liso, ele pode ser Rzão ou Rzão, Rzinho, não é isso? Isso mesmo. A gente vai ver outros casos que a gente usa outras letras completamente diferentes. Isso, porque eu já vi em outros anos, em anos anteriores, inclusive professores ensinando que pode usar a letra A para tudo. Usa a letra A, se for dominante, usa o Azão, e se for recessivo, usa o Azinho. E, na verdade, não é assim. Você vai usar a letra A quando a característica recessiva começar com a letra A. Por exemplo, olhos azuis.
Isso. Letra azul. Como a azul é recessiva, você pode usar a letra A, não é isso? Muitas vezes a gente coloca essas letras também, porque se a gente está falando de algo hipotético, a gente não tem uma característica, a gente inventa uma letra. E aí acaba que normalmente usa esses Azão, Azinho, Rzão, Rzinho, e aí fica às vezes na cabeça que isso que quer dizer dominante ou recessivo, né? Usa quando não tem uma característica para orientar o raciocínio. Mas, Isso. por exemplo, quando aí no monohibridismo até funciona mais ou menos assim, dá para fazer. Agora imagina você estudando um híbrido usando tudo letra A. No Não dá. fim, Aí não dá, confunde realmente. então tá, desculpa interromper, vou continuar. Imagina, tem que interromper mesmo. Mas então esse é o cruzamento teste, né, que a gente faz para tentar descobrir se aquele indivíduo com a característica dominante, qual que é o genótipo dele? Dominante, homozigoto dominante ou heterozigoto. Só que a gente fala dominante, recessivo, e essas descobertas, né, essas conclusões do Mendel, elas não vão valer para todos os tipos de herança. A gente tem algum tipo de dominância, porque essa dominância, ela nada mais é do que como que os dois alelos estão comportando entre si, né? Como que esses dois alelos estão influenciando a característica. Então, a gente tem, por exemplo, a dominância completa, que é essa, que a gente consegue observar bem nos experimentos do Mendel, mas a gente também tem a dominância incompleta, a codominância e algumas outros tipos de interação entre os alelos. A dominância completa, então, a gente já viu bem claro, né? E o que ela implica? Ela implica que a presença de um alelo dominante é suficiente para produzir a característica dominante. Então, o homozigoto recessivo vai ter a característica recessiva, mas tanto o homozigoto dominante quanto o heterozigoto terão o mesmo fenótipo, que é o dominante, aquele da F1, do cruzamento entre dois parentais puros, dois parentais homozigotos. Já a dominância incompleta, ela é um pouquinho diferente. O exemplo mais clássico, assim, é o da flor maravilha, né, que é chamada, e a gente vê aqui. Seriam dois parentais puros também, apenas alelos aqui para o vermelho e aqui para o branco. Mas, se a gente observa o híbrido essas características, ele não é vermelho, ele é rosa. Então a gente tem que a combinação entre os alelos, o heterozigoto, ele tem um fenótipo intermediário. Então, ele não tem um nem tem outro. Ele está algo ali no meio. Aqui a gente vê esse Czão com o V e com o B, que é uma forma diferente para representar esses alelos, muito por conta da relação que eles têm entre si mesmos. Essa parte da dominância incompleta. Um outro tipo é o da codominância. E a codominância, ela pode ser confundida às vezes com a dominância incompleta, mas nela, o heterozigoto, ele não tem um fenótipo intermediário entre o homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. Ele vai ter características daqueles dois outros genótipos. Um tipo bem clássico aqui é o tipo sanguíneo. Vamos olhar principalmente para esses dois quadrinhos aqui. O tipo sanguíneo A, determinado aqui pelo iazão, 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 izinho, o iazão, ele condiciona a produção dessa proteína aqui de azulzinho, com a bolinha na ponta. O Bzão, ele condiciona essa, em forma de setinha, árvore de Natal aqui, e o izinho, ele não vai produzir nenhuma das duas. Quando a gente tem aqui o que a gente chamaria, né, do heterozigoto, com o azão e o Bzão, a gente não tem só o azão, nem só o Bzão, nenhuma coisa louca que seria um losango aqui, que seria algo diferente dos dois. A gente tem um pouco de cada. Então, se aqui a gente tem 4, por exemplo, com o azão, aqui a gente tem 2 com um só e 2 com um Bzão só.
Então, ele tem essas características dos dois alelos. E um outro tipo, que não é bem dominância em si, aqui tem outro exemplo, na verdade, estou quase dando spoiler aqui, mas que a gente fala muito dos fatores sanguíneos, mas tem alguns outros animais que têm exemplos de codominância, que, por exemplo, é um gênero muito específico de bovinos, esse daqui, e que vai ter, aqui não tem a produção de pigmento, aqui tem a produção de pigmento, e vão ter partes que têm a produção de pigmento e partes que não tem na linhagem F1. E agora sim, os alelos letais, que não são bem um exemplo, né, de dominância, mas o que é isso? Tem aqui, ó, alelos dominantes, alelos recessivos, cada um deles determina, né, uma característica. Nesse caso aqui dos ratos, o homozigoto recessivo é o cinza e o dominante ele determina o amarelo. Só que quando em homozigose, o alelo letal ele faz com que o indivíduo, o embrião ele se forme, mas ele não vá para frente. Então, não vai nascer dali, por exemplo, um novo ratinho. Nesse exemplo, é um alelo letal dominante, mas não necessariamente. Existem casos em que é o recessivo, que quando tem a homozigose, é que leva à morte ali do embrião. E isso é importante para a gente ficar atento também, porque modifica as frequências do nascimento, se a gente parar para pensar. Quanto é que a gente esperaria, por exemplo, ter 3 amarelos para um cinza? A gente vai ter 2 amarelos para um cinza, porque um não chega a nascer, porque a dominância, a homozigose dominante, ela faz com que o indivíduo não se desenvolva. Mas aqui a gente está falando desses alelos de dominância, recessividade. Mas como que a gente consegue pensar a relação de um de outro? Aqui a gente, por exemplo, fala 2/3, 1/3. Isso fala pra gente de chance, né? Então, se eu perguntasse, qual a chance de na prole entre dois... Oi? Mas só antes de você seguir para a probabilidade, tem casos de alelos letais na espécie humana? Fácil, assim, de achar em prova? Não vou saber te falar, Ana. Braquiodactilia. A braquiodactilia é uma característica... dáctilos são dedos, né? Bráquios de... Agora eu esqueci o nome, mas é característica de sapo. Então, a mão das pessoas que têm braquiodactilia, elas são curtinhas, os dedos são curtinhos, lembrando dedos de anfíbios mesmo. Uhum. A gente que não tem braquiodactilia, nós somos recessivos. Quem tem é heterozigoto. Porque o homozigoto dominante, essa combinação de dominância é tão severa que leva o indivíduo à morte. Né? Então, esse é o mais comum de cair em prova, mas existem outros também, na espécie humana. Olha, esse eu não sabia, não. Então, é bom a gente pensar, porque realmente tem uns exemplos bem característicos, assim, de livro e tal, mas a gente tem que tentar fugir um pouco disso também. Sim. Mas bem, então voltando aqui àquela pergunta de qual a chance de na prole entre 2 heterozigotos nascer um homozigoto recessivo, que eu trouxe só um exemplo. E aí, quando a gente fala de chance, a gente está falando de probabilidade. E aí, para explicar um pouco de probabilidade, eu trouxe um trecho da aula que as meninas da 31D produziram sobre esse capítulo da primeira lei de Mendel. A nossa aula, iremos trabalhar com regras de probabilidade na genética. Eu poderia partir do pressuposto de que todo mundo entende e domina muito bem a matéria de probabilidade, mas, para ficar algo mais didático e compreensível a todos, iremos trabalhar com um conceito geral e a fórmula de probabilidade. Probabilidade é a mesma coisa que evento, risco, sorte, chance. É algo incerto, ou seja, pode ou não acontecer. A fórmula que iremos usar é P igual a A sobre S, onde A é o que eu quero, ou seja, os casos favoráveis, e S é o total de casos, ou seja, os casos possíveis. Indo ao exemplo,
Ao lançarmos uma moeda, qual a probabilidade de sair a face cara? Ou seja, nós sabemos que a moeda tem dois lados. Um lado é cara e outro coroa. Portanto, os nossos casos possíveis, o total de casos que nós temos, as possibilidades que nós temos nessa questão é igual a 2. Ou seja, o nosso S é igual a 2, pois só pode sair a face cara ou a face coroa. E para descobrir o A, o que nós faremos? Nós sabemos que o A são o número de casos favoráveis, ou seja, os casos que nós queremos. A questão nos pede a probabilidade de sair a face cara. Sabemos que a moeda tem dois lados, um lado é cara e outro coroa. Portanto, podemos concluir que o nosso A, os casos favoráveis, é 1, pois a moeda só tem um lado com a face cara, certo? Aplicando na fórmula, nós tínhamos P é igual a A sobre 2. Agora que sabemos o A, teremos P é igual a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 50%. Agora que sabemos o conceito geral e a fórmula da probabilidade, iremos aplicar em termos biológicos para irmos aproximando da matéria de genética. Vamos ao exemplo. Qual a probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino? Bem, em termos biológicos, a criança pode ter, para nos ajudar ainda mais nos nossos estudos de genética, a probabilidade tem a regrinha do I, né? Que é a mesma coisa que a multiplicação. Vejamos como funciona no exemplo. Qual a probabilidade de um casal ter dois filhos do sexo masculino? Bem, essa questão estamos falando que ela quer ter dois filhos do sexo masculino, certo? Ou seja, ela quer ter um filho do sexo masculino e outro também do sexo masculino. Ou seja, nós sabemos que a probabilidade de uma criança nascer com o sexo masculino é igual a 1 meio, porque o nosso S é igual a 2, já que só existem dois sexos, ou é feminino ou é masculino, em termos biológicos, tá, gente? Não vamos entrar em detalhes de outras coisas. E o nosso A é igual a 1, que é a criança ser do sexo masculino. Portanto, se a probabilidade de ter um filho do sexo masculino é igual a 1 meio, a probabilidade de ter outro filho do sexo masculino também é 1 meio. Então, basta multiplicarmos essas probabilidades, que dará 1 quarto, que é a mesma coisa que 25%. 25%. Nós teremos uma outra regrinha, que será a regra do ou a regra da adição. Vejamos como funciona nesse exemplo. Qual a probabilidade de um casal ter dois filhos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino? Bem, aqui nós temos duas suposições. A primeira é o primeiro filho ser menino e o segundo filho ser menina. Bem, nós sabemos que a probabilidade de ser menino é igual a 1 meio, porque nós temos dois sexos em termos biológicos e apenas um é masculino. A probabilidade de ser menina é a mesma coisa, então basta multiplicarmos essas duas probabilidades que nós teremos 1 quarto. A outra suposição que nós temos é o primeiro filho ser menina e o segundo filho ser menino. Seguindo a mesma lógica do que a gente fez no anterior, nós também teremos 1 quarto. Mas e agora? O que a gente faz com esse 1 quarto? Bem, nós vamos somar. Por quê? Ou nasce o primeiro filho masculino e o segundo feminino, ou nasce o primeiro feminino e o segundo masculino. Nós teremos 1 quarto mais 1 quarto, que é igual a 2 quartos, ou seja, 50%. Então, depois do que as meninas elas explicaram, a gente consegue resolver essa questão, né? De qual a chance de na prole entre dois heterozigotos nascer um homozigoto recessivo. Então, se a gente pensa, cruzamento entre dois heterozigotos, aqui eu coloquei os alelos de cada um dos indivíduos em cor diferente, só para a gente conseguir ver para onde cada um está indo. E aqui, o famoso quadro de Punnett, não sei se eu falo certo, mas a gente coloca os possíveis gametas aqui, né, de cada um. Oi? Não, eu falei que tá certinho o quadro de Punnett mesmo.
E aí aqui a gente coloca os possíveis gametas de cada um desses indivíduos. Então, esses aqui de preto, desse, e desse de cinza, desse de cá. E faz as possíveis combinações na hora da fecundação. Então, a gente consegue ver que combinações possíveis a gente tem disso. Que são essas aqui, né? São as mesmas do quadro, mas só para ficar mais fácil. Mas então, voltando lá no que as meninas apresentaram. A probabilidade, então, é aquilo que a gente quer, o evento esperado, sobre todos, né? Sobre tudo que está acontecendo ali. O que a gente quer? A gente quer que ela seja homozigoto recessivo. Então, é 1 sobre 4. Nesse caso aqui é bem simples, né? De 1/4, 25%. Tem alguns exemplos da probabilidade condicional, que a gente tem que ficar um pouco mais esperto, porque só fazer essa conta, ela não vai dar o resultado correto para a gente. A gente precisa analisar alguns outros fatores antes. Só que antes da gente falar certinho do que é probabilidade condicional e como que a gente calcula, eu vou pular aqui e depois a gente volta dos heredogramas. Com certeza vocês já ouviram falar em árvore genealógica. Aqui a gente tem, por exemplo, da família do Harry Potter, os pais dele, James e Lily. Aqui a Gina, com quem ele se casou e teve os seus filhos. Então a gente consegue ver que aqui esse risquinho entre os indivíduos mostra o casamento e saindo daqui serão os filhos deles. Quando tá assim, são os irmãos. E o heredograma, ele mostra pra gente essas mesmas relações, com essa mesma característica básica de organização. Só que a gente consegue extrair algumas informações a mais daqui do heredograma. Ele tem uns códigos que mostram pra gente algumas informações sobre características específicas que a gente analisa. Então, enquanto lá na árvore genealógica a gente vê a relação entre os indivíduos, aqui no heredograma a gente vê a relação entre os indivíduos, mas também como que determinadas características se comportam, aparecem ao longo daquela árvore genealógica. Então, o quadrado, ele sempre vai representar o sexo masculino, o sexo biológico masculino, o círculo, o sexo feminino. Quando está preenchido, quer dizer que é afetado pela característica que a gente está analisando. Então, vai ser sempre para alguma característica que a gente observa um heredograma. Só lembrando que esse afetado não significa recessivo. O afetado vai ser recessivo se a herança for recessiva, né? Se a herança for dominante, como polidactilia, por exemplo, ser afetado será dominante. É porque é muito comum a gente ver isso daí. Os alunos acharem que o indivíduo afetado é sempre um indivíduo recessivo. Não, depende da herança que a gente vai estudando. Né? O míope, por exemplo, ele vai ser afetado e essa característica é recessiva. Mas quem tem polidactilia, como eu acabei de falar, ele vai ser afetado e essa herança dominante. Isso. E aí, então, a gente volta àquela ideia da probabilidade condicional, que a gente vai usar um heredograma para pensar nela. Trouxe um exemplo aqui, ó, que vai bem no que a Ana tinha. Eu trouxe de uma herança autossômica recessiva. Mas a gente traz isso escrito aqui em cima, que é para vocês saberem que realmente os que estão preenchidos, então, são recessivos. Porque se não tivesse isso escrito, a gente ia ter que analisar os padrões aqui, né, de herança para tentar descobrir qual que era o padrão realmente. Se era recessivo, dominante, e por aí vai. E então, tendo esse heredograma aqui na nossa cabeça, a gente pode perguntar qual a probabilidade desse indivíduo aqui, que é esse, a gente conta em números romanos, né, são as linhas, e aqui são os numerozinhos que estão embaixo mesmo. Então, desse indivíduo dessa mulher, né, no caso, ser heterozigota. Como que a gente vai pensar nisso? A gente deu a informação de que é uma herança autossômica recessiva. Então, a gente sabe que a irmã dela é homozigota recessiva, porque ela é afetada. Se ela é homozigota recessiva, ela vai ter os 2 alelos recessivos, mas ela é filha desses pais aqui, ó, não afetados.
Se eles não são afetados em uma característica autossômica recessiva, quer dizer que pelo menos um alelo dominante eles têm. Mas, se eles têm uma filha com homozigota recessiva, né, repetindo aqui, cada um desses alelos tem que ter vindo de um dos pais. Então, a gente percebe que eles são heterozigotos. E agora a gente pode pensar na probabilidade dela aqui. Pensando que o cruzamento dos pais dela é entre dois heterozigotos, a gente tem aquele mesmo quadrinho de antes, e a gente tem essas probabilidades aqui de genótipos para ela. Então, a gente quer saber a probabilidade dela ser heterozigota, isso aqui é 2/4, certo? Não. Por que que não é certo? Porque, olhando o heredograma, a gente tem informação de que ela não está preenchida. Se ela não está preenchida, ela não é afetada. E sabendo daqui, ó, a gente consegue saber, então, que ela não é azinho-azinho. Se ela não é azinho-azinho, então essa aqui não é uma das nossas possibilidades. A gente não vai analisar ela, não vai incluir ela no nosso todo. O nosso todo passa a ser 3. Então, não é 2/4, e sim 2/3. Esse é só um exemplo de probabilidade aqui que a gente pode ter, mas existem algumas outras possibilidades também. E aí eu volto lá no enunciado para te perguntar, o que é uma herança autossômica? Ah, é verdade. Eu acho que eu não entrei nesse detalhe lá antes. Não, mentira, é daqui a pouco, mas eu falo. Deixa eu já passar para cá então, gente. A Ana tá dando spoiler da minha aula para vocês. Não, achei que você ia mudar a matéria, desculpa. Não tem problema, não. Só falando aqui, então, a gente vê Azão Azinho, Vzão Vzinho, Rzão Rzinho, a gente vê sempre a mesma letra, apesar de maiúscula e minúscula, que a gente está tratando de características com o mesmo gene. Então, essas características, um gene com seus 2 alelos fatores, de monohibridismo ou herança monogênica, são o nome desse tipo de característica. E essas características são aquelas que obedecem, então, né, que a gente consegue ver a lei de Mendel, e elas acontecem nos cromossomos autossômicos. E o que são esses cromossomos autossômicos? São aqueles que estão em comum em todos os indivíduos da espécie. Então, independente do sexo biológico, se é feminino, se é masculino, ele está presente em todos os indivíduos. Então, a gente, por exemplo, tem os nossos cromossomos, a gente tem 22 pares, né, de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, que aí realmente vai variar entre sexo feminino e sexo masculino. Então, é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Ana? Não, acho assim, resumindo assim, a gente tem 46 cromossomos, desses 46, 2 estão diretamente relacionados à determinação do sexo do indivíduo, XX nas meninas, XY nos meninos, e os outros 44 são esses autossomos. Isso. Né? Que aí tanto menina quanto menino vai ter. Vai ter esses outros 44, e aí as heranças que estão neles são inerentes tanto ao sexo feminino quanto ao masculino. Né? A gente não faz essa análise aqui. Em aulas mais para frente vai ter essa parte da herança sexual também, porque como o cromossomo vai ter gene, também vai ter herança relacionada a eles, mas por enquanto a gente vê dos autossômicos. Tem herança autossômica que é condicionada pelos cromossomos sexuais, mas isso aí a gente vê um pouco mais para frente. Isso. A calvície, por exemplo, ela é assim, né? Ela é autossômica, mas que sofre influência dos cromossomos sexuais. Mas isso aí tudo é mais para frente. Por enquanto é só esse conceito mesmo do que é uma herança autossômica e do que é uma herança sexual. Espero que tenha ficado claro, não tenha ficado confuso. Claro. Então, né, características, genes, e a gente volta àquele conceito de genótipo e fenótipo que a gente viu nessa tabela lá de trás. Aqui a gente consegue ver que os genótipos, ele está associado aqui, ó, às letrinhas.
o fenótipo aqui está desenhado, mas é aquilo que a gente realmente chama da característica, a cor. A cor é amarela, a cor é verde. A textura da semente, ela é lisa, ela é rugosa. Então, a gente dá nomes ao fenótipo. Enquanto o genótipo, ele é caracterizado, então, pelos alelos em si. Então, vão ser as letrinhas, que a gente varia aqui. Então, como a gente falou lá antes, né? A letra vai de acordo com a característica recessiva. Então, enquanto aqui o fenótipo, por exemplo, verde e amarelo, a letrinha inicial lá do fenótipo recessivo vai determinar essas letrinhas que a gente usa no genótipo. Então, já dei um spoiler que genótipo está associado aos genes. É a sequência de bases nitrogenadas do DNA, daquele material genético daquele indivíduo. Enquanto o fenótipo, apesar de ele estar associado a um genótipo, né, então tem a relação dos genes, da expressão desses genes, também tem a influência do meio ambiente. Esse ambiente, não só o externo, lá do mundo lá fora, como a radiação solar, mas também dos nutrientes que a gente ingere, dos hábitos de vida que a gente mantém, e o ambiente intracelular também, ele influencia muito, né, em como essa característica ela vai se manifestar. E quando a gente fala, então, que a característica ela se manifesta de formas diferentes, dependendo da interação com o ambiente e tendo um mesmo genótipo, a gente tem um conceito que é a norma de reação. A norma de reação é um espectro, né? Ela tem os seus limites, os seus extremos, mas entre eles tem uma possibilidade de fenótipos associados a um mesmo genótipo. Então, aqui a gente tem um exemplo dessas conchas de moluscos, que é o mesmo genótipo, tem essas conchas, né, tem o mesmo genótipo, os indivíduos dela, mas com cores, padrões de listragem, de tudo bem diferentes entre si. É muito comum a gente falar da cor da nossa pele também, né, quando vai ao sol, que há uma maior produção de melanina, e isso é desencadeado pela radiação solar, pelo ambiente, só que a gente não tem uma variação tão grande assim, existe um limite do quanto a gente varia. E esse limite, esse espectro, é a norma de reação. Vamos aqui no exemplo. Eu tenho um coelho, né? A gente foi ali e raspou uma pelagem do coelho e colocou uma bolsa de gelo, tá? E depois a gente observou o crescimento de pelos pretos na área raspada. Viu como é que é uma coisa assim bem visual? Que essa norma de reação mudou uma condição do gene desse coelho. Uma coisa interessante é o que, aí nesse caso em específico, né, é que a pelagem preta ela é condicionada pela ação de uma enzima. Essa enzima, em temperaturas acima de 34 graus, elas ficam inativas. Como o corpo tem acima disso, né, a pelagem fica branca. Quando a gente coloca aquela bolsa de gelo ali na área raspada, a temperatura naquela área ela vai para baixo de 34 graus. Ou seja, ela ativa a enzima, dando origem a pelos pretos. E uma das formas com que há essa diferenciação, né, de fenótipos tem a modificação das sequências do DNA, do material genético, é a epigenética. É uma área de estudo que ela é bem recente e está se discutindo muito sobre ela ainda. Cada dia a gente descobre uma coisa diferente, mas tem muita coisa muito interessante. A gente consegue ver realmente como que o microambiente da célula e como que o nosso estilo de vida interfere ali sobre os genes e como que algumas dessas características podem ser eu trouxe aqui um vídeo do TED que fala sobre epigenética. Eu podia ficar aqui falando também, mas eu achei esse videozinho muito legal, que é uma animaçãozinha e Here's a conundrum.
Identical twins originate from the same DNA, so how can they turn out so different, even in traits that have a significant genetic component? For instance, why might one twin get heart disease at 55 while her sister runs marathons in perfect health? Nature versus nurture has a lot to do with it, but a deeper related answer can be found within something called epigenetics. That's the study of how DNA interacts with the multitude of smaller molecules found within cells, which can activate and deactivate genes. If you think of DNA as a recipe book, those molecules are largely what determine what gets cooked when. They aren't making any conscious choices themselves. Rather, their presence and concentration within cells makes the difference. So how does that work? Genes in DNA are expressed when they're read and transcribed into RNA, which is translated into proteins by structures called ribosomes. And proteins are much of what determines a cell's characteristics and function. Epigenetic changes can boost or interfere with the transcription of specific genes. The most common way interference happens is that DNA, or the proteins it's wrapped around, gets labeled with small chemical tags. The set of all of the chemical tags that are attached to the genome of a given cell is called the epigenome. Some of these, like a methyl group, inhibit gene expression by derailing the cellular transcription machinery or causing the DNA to coil more tightly, making it inaccessible. The gene is still there, but it's silent. Boosting transcription is essentially the opposite. Some chemical tags will unwind the DNA, making it easier to transcribe, which ramps up production of the associated protein. Epigenetic changes can survive cell division, which means that they could affect an organism for its entire life. Sometimes that's a good thing. Epigenetic changes are part of normal development. The cells in an embryo start with one master genome. As the cells divide, some genes are activated and others inhibited. Over time, through this epigenetic reprogramming, some cells develop into heart cells and others into liver cells. Each of the approximately 200 cell types in your body has essentially the same genome, but its own distinct epigenome. The epigenome also mediates a lifelong dialogue between genes and the environment. The chemical tags that turn genes on and off can be influenced by factors including diet, chemical exposure, and medication. The resulting epigenetic changes can eventually lead to disease if, for example, they turn off a gene that makes a tumor-suppressing protein. Environmentally induced epigenetic changes are part of the reason why genetically identical twins can grow up to have very different lives. As twins get older, their epigenomes diverge, affecting the way they age and their susceptibility to disease. Even social experiences can cause epigenetic changes. In one famous experiment, when mother rats weren't attentive enough to their pups, genes in the babies that help them manage stress were methylated and turned off. And it might not stop with that generation. Most epigenetic marks are erased when egg and sperm cells are formed. But now, researchers think that some of those imprints survive, passing those epigenetic traits on to the next generation. Your mother's or your father's experiences as a child or choices as adults could actually shape your own epigenome. But even though epigenetic changes are sticky, they're not necessarily permanent. A balanced lifestyle that includes a healthy diet, exercise, and avoiding exposure to contaminants may, in the long run, create a healthy epigenome. It's an exciting time to be studying this. Scientists are just beginning to understand how epigenetics could explain mechanisms of human development and aging, as well as the origins of cancer, heart disease, mental illness, addiction, and many other conditions. Meanwhile, new genome editing techniques are making it much easier to identify which epigenetic changes really matter for health and disease. Once we understand how our epigenome influences us, we might be able to influence it too. Aqui, no final, eu queria deixar essa sugestão para vocês,
que é um aplicativo, ele não tem para iPhone, né, para iOS, só para Android, e que foi o Instituto Federal da Paraíba que fez. E ele é muito, muito legal, que tem o Mendel vai te levando e vai te explicando, e você pode ir fazendo os experimentos que ele fez junto com ele. Então, ele conta certinho como que ele fez a autofecundação, a fecundação cruzada entre os indivíduos, né, das ervilhas, e ele é gratuito e é muito, muito divertido. Então, se vocês tiverem aí o interesse de ver isso depois, fica bem legal. Nada, eu já estou instalando aqui. Eu fiquei brincando com ele hoje mais cedo, na hora que eu tava vendo. E é isso que eu trouxe. Espero que tenha sido claro, que tenha sido bom. E a gente está disponível também para dúvidas que venham a aparecer.